Olá, Libra! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu venho trazer aqui hoje uma previsão completa, para o mês de agosto de 2026. Meu nome é Ana Brizotti, sou taróloga e terapeuta. Se você tem o Sol, o Ascendente ou a Lua no signo de Libra, essa leitura ela pode trazer mensagens assim bem importantes para o seu mês de agosto de 2026, tá? Antes de começarmos, eu quero lembrar que essa é uma leitura coletiva. O tarô ele revela as energias predominantes nesse período, de agosto, e por isso nem todas as mensagens elas vão ressoar com todos vocês aí que estão assistindo. Então, assim, recebe aquilo que fizer sentido para a sua realidade e se permita que o restante, siga o fluxo do universo, tá bom? Se você não, vai para lá, vai. Se você gosta de conteúdos, de tarô, espiritualidade, autoconhecimento, aproveite para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e assim você acompanha, todas as previsões aí mensais, todos os vídeos que eu coloco, todas as mensagens que eu trago aí esporadicamente, fortalece a nossa comunidade, que cresce aí a cada leitura. Tá bom? Então, esses são os recados. Vamos lá entender, qual é a mensagem, qual é a energia para o mês de para Libra, mês de agosto de 2026. Respire fundo aí. Vamos descobrir, o que os oráculos e o tarô ele vai revelar para vocês. Então, vamos lá, tirar primeiro uma cartinha aqui do oráculo das bruxas. Mensagem inicial aí para o signo de Libra. Vamos lá, tirar uma cartinha. Transformação profunda. Já gostei, hein? Eu sou Libra também. Vamos lá entender. Tudo que você viveu, dores, alegrias, dúvidas, está borbulhando no interior da sua alma. Algo está sendo preparado. Confie no processo. A verdadeira magia acontece quando você confia. Então é isso, gente. É essa mensagem, signo de Libra, para o mês aí de agosto, mensagem inicial do Oráculo das Bruxas, mês de agosto de 2026. Vamos entender então agora o que o tarô ele tem, o que ele vai trazer aí. Tarô, Libra, agosto de 2026. Qual a mensagem para Libra? Vamos trazer aqui algumas cartas, entender. Primeira carta, Rei de Paus. Segunda carta, 6 de ouros. Terceira carta, 5 de espadas. E quarta cartinha, 2 de ouros. O que essa sequência ela revela, para Libra em agosto? A primeira coisa que essa sequência revela, ela fala sobre equilíbrio de poder, tá? O tarô ele mostra que agosto para Libra será um mês em que você poderá assumir uma posição de maior liderança, de reconhecimento, mas também vai precisar aprender a administrar conflito, expectativa e responsabilidade. Não é uma leitura para vencer os outros, para briga, sabe? Para guerra. É uma leitura para aprender a vencer sem perder a paz. Tudo indica aqui que o mês de agosto ele vai ser um mês onde você pode ganhar, sim, você vai precisar ter esse equilíbrio, onde você vai assumir uma posição de destaque, uma posição melhor, porém você vai precisar equilibrar esse poder e administrar os conflitos que podem surgir aí, tá? Então, assim, não é guerra com o outro,
chegar num ponto, no equilíbrio onde você consiga viver em paz, onde você consiga viver bem, independente do que acontecer. Tá? Existe um detalhe aqui muito interessante nessa conversa aqui que a carta está propondo, né? Que ela começa, né, com esse rei de paus aqui, e é uma figura que sabe exatamente onde quer chegar. Então, logo depois aparece esse 6 de ouros aqui, né? Trazendo uma energia de troca, de reciprocidade, de equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Então, porém, essa harmonia aqui, ela é colocada à prova através desses 5 de espadas aqui, que representa disputa, conflito, desgaste, disputa de ego, conflitos de ego, né? E tudo vai terminar com esse 2 de ouros aqui, mostrando que depois dessa experiência aqui, Libra vai aprender a reorganizar a própria vida, com muito mais sabedoria e paz, principalmente paz, né, no coração. É como se a sequência aqui ela dissesse o seguinte: você não precisa provar o seu valor para ninguém. O seu verdadeiro desafio será escolher quais são os conflitos, quais são as batalhas que realmente merecem a sua energia e a sua disposição. Então, assim, o desafio para a Libra aqui em agosto de 2026 é saber identificar o que realmente merece a sua atenção e a sua energia, porque você não precisa provar nada para ninguém. Então, você não precisa entrar em todas as guerras, em todos os conflitos, em todas as batalhas, né? Você precisa encontrar esse equilíbrio de saber escolher o que realmente você precisa encontrar. Tá? Um outro aspecto importante dessa leitura aqui é a presença de 3 elementos diferentes, né? O fogo, através do rei de paus, aqui, que impulsiona, né, iniciativa, liderança, tal. A terra, né, representada aqui pelos 6 de ouros e o 2 de ouros no final, que pede estabilidade, responsabilidade, organização, cabeça no lugar. E no meio deles aparece a carta de ar, que é esses 5 de espadas aqui, mostrando que o maior obstáculo pode surgir muitas vezes na comunicação. Aí a gente pode entender como mal entendido, conflito de opinião, divergência de opinião. Então, cuidado, né, nas discussões que vocês vão entrar, na briga que vocês vão comprar, por causa muitas vezes de um mal entendido. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Isso não é problema seu, isso é problema do outro que entendeu errado, entendeu? Aí, cuidado com esse tipo de conflito, cuidado com esse tipo de comunicação truncada, escolha bem onde você vai entrar, né? Tá? Então, essa é a mensagem inicial aqui que essa sequência traz aqui para Libra em agosto, e vamos ver aqui em outras áreas da vida, né, o que significa. Então, assim, para relacionamento, né? O que essa sequência ela pode falar? Vem pedir equilíbrio também, claro, né? A mensagem é a mesma, a carta ela reflete aí a mesma mensagem, só que assim com esse tipo de contexto. Para você que está num relacionamento, será um mês de avaliar se existe reciprocidade, se existe respeito e troca verdadeira com o seu parceiro, com a sua parceira. Então chegou o momento de avaliar isso. Tá? O 6 de ouros aqui, ele lembra que uma relação saudável, ela acontece quando os dois, né, contribuem para o crescimento do outro. Então chegou o momento de você avaliar se o seu parceiro, a sua parceira está contribuindo para o seu crescimento e vice-versa, se você está contribuindo para o crescimento do outro ou não. Né? Já esse 5 de espadas aqui, ele alerta para tomar cuidado com discussões motivadas por orgulho, sabe? De você não querer dar o braço a torcer por alguma situação, por puro orgulho, só pela necessidade de ter razão, sabe? Ou pela dificuldade de ouvir o outro. Peraí, Virgínia, não bate. Minha gatinha tá batendo aqui na tela do computador, tá mexendo.
Então, assim, pela dificuldade de ouvir o outro, sabe? Essa necessidade de sempre querer ter razão e não assumir os seus erros, não baixar a bola, né? Então, assim, cuidado, Libra, com essas discussões, sabe? Cuidado, essa mensagem aqui, essa sequência, ela vem trazer esse alerta para vocês. Em muitos casos, vencer uma discussão pode significar enfraquecer a relação. Então, será que vale a pena vencer a discussão e você enfraquecer uma relação que vinha seguindo um caminho, um contexto, uma firmeza? Então, reflita sobre isso. Será que vale a pena, né? Então, para quem está num relacionamento, é essa a mensagem. Para quem está solteiro, a leitura ela mostra uma possibilidade, né, de conhecer alguém aí com uma personalidade forte, ou de perceber que antigas experiências ainda podem influenciar as suas escolhas afetivas. O conselho aqui é não entrar em disputa emocional, nem insistir em relação onde apenas um lado faz esforço. Então, se só você está se dedicando, só você está correndo atrás, só você está se esforçando para que essa relação flua, cuidado, presta atenção, entendeu? Então, assim, cuidado com as suas escolhas afetivas, para você que está solteiro. E presta atenção se escolhas antigas não estão influenciando essa nova maneira de você se relacionar, esse jeito de você se relacionar aí com as pessoas que estão aparecendo. Então, assim, existe a possibilidade de conhecer alguém, mas que vai ter uma personalidade um pouco forte, né? E aí é a chance de você perceber como você lida com isso, tá certo? Bom, profissional e financeiro, né? Essa sequência é bastante promissora. O rei de paus aqui, ele favorece uma liderança, crescimento, empreendedorismo, reconhecimento. Então, assim, muitos librianos poderão assumir aí novas responsabilidades, receber proposta de trabalho ou ocupar posições dentro do seu trabalho mesmo de destaque. Pode ser destaque aí, ganhar uma promoção. Isso fala dessa evolução, né? O 6 de ouros aqui, ele reforça a possibilidade de acordos, de parcerias, de negociações bem-sucedidas, ou até de um reconhecimento financeiro pelos seus esforços realizados. Então, pode ser que tenha alguma premiação, algum prêmio aí que vocês venham a receber por causa dessa energia aqui, do 6 de ouros, né? Que favorece essa possibilidade aí, tá? No entanto, assim, esse 5 de espadas aqui, sempre 5 de espadas aqui, ele pede uma atenção no ambiente de trabalho, tá bom? Cuidado com competitividade excessiva, disputa de poder, fofoca, conflito de ego, entendeu? Que pode surgir. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, não desperdice energia tentando convencer as pessoas que já estão decididas a não compreender mais nada e nem ninguém, nem você, tá? Então, assim, a sua melhor resposta vai ser manter o foco nos seus resultados. Tem pessoas que aparecem na vida da gente, principalmente nessa área de trabalho, ambiente profissional, que chega só para competir, que chega só para disputar poder, ego, entendeu? É fofoca, é conflito. Então, assim, não desperdice a sua energia, não gaste essa energia com esse tipo de pessoa, sabe? Tem pessoas que vêm com uma opinião formada que não estão dispostas a ouvir o outro, não estão dispostas a entender ou a enxergar um outro ponto de vista. Elas já estão dispostas a não compreender você, elas já chegam assim nessa energia. Então, assim, não gasta a sua energia porque não vai adiantar nada, tá bom? Na vida financeira, esse 2 de ouros aqui, ele encerra a leitura mostrando que agosto será um mês de reorganização. Talvez seja necessário você ajustar as despesas aí, rever as suas prioridades ou encontrar novas formas para administrar o seu dinheiro, tá? As suas aplicações, que seja. Então, essa carta, ela também favorece quem trabalha com mais de uma atividade.
deseja diversificar as fontes de renda ou está aprendendo a equilibrar diferentes possibilidades, tá? Então essa carta aqui ela favorece para quem tem, né, mais de uma fonte de renda aí, ela pede reequilíbrio, ela pede aprendizado, né, e equilibrar essas diferentes responsabilidades aí, tá bom? Isso para o mês de agosto, né, financeiro. Já na espiritualidade, o que essa sequência ela vem mostrar, né? Ela traz uma mensagem aqui bem interessante, que muitas vezes a gente busca esse equilíbrio fora de nós, né? Tentando controlar as pessoas, as circunstâncias, tentando manipular o outro. Mas essa sequência aqui, ela mostra que o verdadeiro equilíbrio nasce quando a gente aprende a controlar nossas próprias reações. Então, agosto vai ser um excelente mês para vocês aí, librianos, para desenvolver paciência, diplomacia, discernimento. Apesar de Libra já ser o rei da diplomacia, mas essa sequência aqui ela vem mostrar isso, tá bom? Nem toda provocação merece uma resposta. Às vezes, a maior demonstração de força é você permanecer, você escolher ficar em silêncio e escolher permanecer em paz. Tá? Então, librianos, atenção aí mês de agosto, cuidado com as provocações, cuidado com quem chegar em você tentando te desequilibrar, tentando tirar você do seu foco, tentando causar essas discordiazinhas aí. Presta atenção, nem tudo vale a pena, tá bom? Então, assim, existe uma conversa aqui nessa sequência entre os 5 de espadas e o 2 de ouros, que o 5 ele representa uma ruptura, tá vendo aqui, ó, os hominhos lá atrás indo embora, romperam com essa figura que está aqui na frente, né? Então essa carta aqui ela representa essa ruptura, instabilidade, conflito. Já o 2 ele representa adaptação, equilíbrio. Então aqui o tarô ele está mostrando que aquilo que inicialmente parecia um problema poderá ensinar uma nova forma de você lidar com a vida, tá? Você sairá do mês de agosto muito mais preparado para administrar desafios sem perder sua estabilidade emocional. Então, assim, você vai administrar, você vai aprender a administrar muito bem esses conflitos, esses desafios, mas você não vai perder a sua paz. Você não vai perder a sua estabilidade emocional. Isso é muito bom, né? Porque Libriano, quando sai do prumo, quando sai dessa estabilidade emocional para voltar, é complicado. Então, assim, mais um aprendizado para vocês aí, librianos, né? E existem algumas simbologias aqui em relação a essa parte numérica das cartas, e o 6 aqui, ele representa, né, harmonia, responsabilidade, generosidade, equilíbrio nas relações. E ele lembra que prosperidade também significa saber receber e saber oferecer. Ou seja, prosperidade também é esse equilíbrio entre dar e o receber, né? O 5 aqui, ele simboliza mudança, desafio, libertação. Então, assim, a sua presença indica que algumas situações desconfortáveis poderão surgir justamente para quebrar esses padrões que já não funcionam mais. Tá? Então, vão existir algumas situações desconfortáveis aí no meio do caminho, mas para poder quebrar definitivamente esse padrão, tá? Que não faz mais sentido aí, não tem mais propósito nenhum de ficar na sua vida. Então, o 2, essa carta aqui que encerra a leitura, ele representa cooperação, escolha consciente, flexibilidade. O tarô ele mostra que a verdadeira vitória vai ser encontrada quando você aprender a adaptar-se às mudanças sem perder a sua essência, né? Um outro detalhe aqui que merece destaque a leitura ela começa com o rei, símbolo de domínio, de liderança, e termina com 2, uma carta de movimento constante. Então isso revela que agosto não será um mês para controlar tudo, tá? Esquece essa questão de tentar controlar tudo, mas para aprender a liderar mesmo em meio às mudanças.
Então, o verdadeiro líder não é aquele que nunca enfrenta desafio, né? É aquele que sabe manter o equilíbrio quando tudo ao redor parece mudar. Então, assim, a roda está girando e mesmo assim você tem que manter o equilíbrio. Então, esse é o verdadeiro líder, né? A energia de líder. E o conselho final dessas cartas aqui é muito claro, tá? Escolha suas batalhas com sabedoria. Nem toda disputa merece sua energia. O universo está preparando você aqui para crescer, para prosperar, para assumir uma posição de maior destaque. Mas isso vai exigir maturidade para você reconhecer que a sua paz interior vale muito mais do que ter a última palavra. Tá? Então, assim, agosto de 2026 poderá marcar um período de grande evolução para vocês aí, librianos, desde que você conduza sua vida com equilíbrio, tá? Com generosidade, com principalmente inteligência emocional. Tá bom, Libra? Então, essa é a mensagem para vocês aí para o mês de agosto de 2026. Se essa leitura fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho viver em equilíbrio, né? Eu escolho viver em equilíbrio. É essa frase para você escrever aqui nos comentários. Né? Então, assim, espero que manifeste da melhor maneira, né, essas mensagens aí para vocês, que faça sentido. Se não fizer, tá tudo bem também. Se você sentir aí no seu coração, compartilhe esse vídeo com outro libriano que precisa ouvir essa mensagem. E nos vemos numa próxima leitura, numa próxima previsão. Tá bom? Obrigado e até a próxima.